impedirá que as pessoas continuem chegando ao longo, porque aqui estacionar não é trivial, né? Mas, de qualquer maneira, a gente faz o Café Científico aqui na Biblioteca Pública do Estado por uma convicção de que a ciência tem que ocupar esses espaços públicos e não ficar na universidade e se espalhar pela cidade. E é nada melhor do que na Biblioteca Pública do Estado da Bahia, que está aí há 2 anos e pouco trabalhando com a gente no Café Científico. O Café Científico Salvador existe desde setembro de 2006, então, como disse a professora Milka Baiardi há pouco tempo para mim, certamente é a iniciativa de popularização da ciência mais antiga do Estado da Bahia, que durou mais tempo, né? Isso deixa a gente muito contente. E o Café Científico só se estendeu esse tempo todo pelo apoio, né, do leque de instituições que mantém o café desde a origem, desde setembro de 2006, a FDM Livraria Multicamp, parceira do Café Científico, um proponente, né, realizadora do Café Científico, junto com o programa de pós-graduação Ensino, Filosofia e História das Ciências, da Federal da Bahia e da Estadual de Feira de Santana, ao qual eu pertenço como professor, né, então essa é uma iniciativa que eu coordeno dentro do âmbito do programa. Mais recentemente, além da Biblioteca Pública do Estado, e portanto a Fundação Pedro Calmon, que se juntou aos proponentes do café, também a Tribuna da Bahia e a Rádio CBN. Então, o Café Científico tem um leque de instituições que nos assegura a possibilidade de continuar discutindo ciência aqui em Salvador, que a gente sabe que é uma cidade onde ciência não frequenta com tanta frequência os noticiários, nenhum jornal do Estado da Bahia tem um jornalista especializado em ciência, nem mesmo uma seção especializada em ciência, como acontece em jornais de vários outros estados, né? Então, essa convicção de que a gente tem que ocupar esse espaço é que faz a gente continuar com o Café Científico. E a ideia do projeto é, na verdade, muito simples, que é, uma vez por mês, trazer um pesquisador aqui do nosso estado, que seja destacado em uma área de pesquisa científica. Esse é um critério que a gente segue a ferro e a fogo, para vir falar para o público em geral de um assunto que seja do interesse do público em geral e de uma maneira acessível, né? Então, hoje a gente está mais do que contemplado em todos os critérios com o professor Clemente Tanajura, do Instituto de Física da UFBA, que é um pesquisador muito destacado na área de climatologia, e que vem nos falar sobre um assunto que interessa a todo mundo, né? Mudanças climáticas globais, e em particular abordando o assunto da perspectiva que é mais próxima dele como físico, que é uma visão geral sobre a base física das mudanças climáticas, o que é um tema muito interessante, porque a gente acabou de lançar o relatório do IPCC de 2014, né? Quando eu convidei Clemente, era ainda pensando no relatório de 2013, mas entre o convite e a divulgação apareceu o relatório de 2014, e vocês sabem muito bem o quão polêmico é o tema das mudanças climáticas e o quanto compreender as causas, as origens do problema vai ajudar a gente a ter uma visão mais informada e crítica sobre a tomada de decisão que ou nós faremos ou alguém fará por nós sobre mudanças climáticas e o alívio do problema, né? Então, Clemente, quero agradecer muito você ter aceitado o nosso convite, passar a palavra então ao professor Clemente para fazer sua fala e depois vamos à discussão. Muito obrigado, professor Charpion, pelo convite, pela oportunidade de apresentar um conteúdo de material científico sobre as mudanças climáticas. Eu tenho algumas publicações em clima, minha formação de engenharia e metodologia, tenho PhD em metodologia, e ultimamente eu tenho trabalhado muito com oceanografia operacional e matemática aplicada, e espero cada vez mais poder voltar o meu trabalho ao clima. Bom, grande parte dessa apresentação ela vai estar calcada no relatório do IPCC, que foi recém-divulgado, relatório do grupo 1 do IPCC, que foi divulgado em 2013, e o último relatório do IPCC foi divulgado em 2007, então o relatório de 2007 se aprofundou na análise de dados até 2005. O relatório de 2013 se aprofundou nos dados até 2012. Então, o relatório é um relatório extremamente complexo, com cerca de 1.500 páginas, muito denso cientificamente, com centenas de figuras,
Um relatório com 14 capítulos, um capítulo dedicado à atmosfera, outro ao oceano, um a paleoclima. Um relatório muito denso, com basicamente um resumo do que a humanidade, nós homens, sabemos sobre o clima até a presente data. É uma síntese de todo o conhecimento científico na área de climatologia. É realmente um trabalho herculano. E outros relatórios vão ser divulgados esse ano na área de mitigação e impactos e outras coisas. Esse é um relatório que se atém à base física. O conteúdo dessa palestra vai ser uma introdução sobre a variabilidade climática, o que é a variabilidade climática, alguns modos da variabilidade climática, sobre as observações de grandezas físicas do nosso sistema, sobre modelos climáticos, o que são os modelos climáticos, as suas limitações, os seus acertos, palavras muito gerais, e alguns cenários para o século XXI, abordando diferentes horizontes, um horizonte até 2035, um horizonte até 2070 e outro até 2100. A primeira figura é uma figura que mostra o hemisfério norte, uma visão do Polo Norte, uma visão do Polo Sul, né, vista do Polo Sul, a Terra vista do Polo Sul, onde aqui no Polo Norte tem essa área sombreada cinza que mostra a região na qual o gelo ocupava há cerca de 20 mil anos atrás. Então, aqui a América do Norte, todo o Canadá e até mais ou menos a latitude de Washington DC, da Califórnia, ou toda a parte central dos Estados Unidos, incluindo Montana, Ohio, toda ela era ocupada por uma placa de gelo com cerca de 1,5 km de espessura. Não é uma placa de gelo de 3 metros, é uma placa enorme. Que, para quem viu aquele filme Um Dia Depois de Amanhã, lembra-se que quando o herói climatologista chega para resgatar seu filho, ele encontra um verdadeiro muro enorme de gelo. O filme, tudo ocorre em poucas semanas, mas na escala de milhares de anos é perfeitamente possível aquela configuração de ocorrer. Note que na Europa a placa de gelo se estendia muito ao sul, pegava parte da Alemanha, toda a parte nórdica era coberta por essa placa de gelo. E parte da teoria das mudanças dessas eras glaciais foi desenvolvida ao longo de mais de 70 anos por suíços, franceses e sérvio, Agassiz, Scroll, Milankovitch, principalmente Milankovitch, dedicou 30 anos de sua vida a esse trabalho na formalização dessa teoria. No hemisfério sul, a placa de gelo ocupava uma região menor, tendo em vista que a Antártica é um continente isolado, então a placa de gelo não conseguiria penetrar muito adentro do oceano, era mais limitada. Mas no hemisfério norte é uma grande variabilidade. Milankovitch trabalhou intensamente para calcular, primeiro, equações matemáticas que conseguiam descrever o movimento da Terra ao redor do Sol. Esse movimento da Terra ele pode ser mais elíptico ou mais circular. A nossa órbita é muito circular. A elipticidade que mede o quão alongada é a nossa elipse é muito pequena, ou seja, nossa órbita é praticamente circular. Mas tem variações onde ela fica mais elíptica e menos elíptica. Quanto está mais elíptico, você tem menos aporte de radiação solar. Quando está mais circular, a distribuição de radiação solar é mais homogênea. Milankovitch também calculou as equações para o movimento pela oscilação de obliquidade, que é o ângulo que a Terra tem em relação a esse plano na qual ela orbita ao redor do Sol. Vai ter um ângulo de 23,5 graus hoje, no qual a Terra permanece com esse ângulo enquanto gira ao redor do Sol. Isso faz com que haja uma modulação intensa nas nossas estações do ano. É esse ângulo de 23,5 que hoje existe que define o que é inverno e o que é verão. A distância entre a Terra e o Sol ao longo de sua órbita influencia muito pouco na modulação das estações do ano. O que importa de fato é que esse ângulo, por exemplo, nessa situação, o Sol aqui e a Terra aqui, esse hemisfério norte, seria o verão do hemisfério norte, ele estaria recebendo muita radiação solar, enquanto o Polo Sul, por exemplo, nem veria o Sol. Seria uma noite eterna, onde você nunca veria o Sol. Então, essa grande variação das estações do ano é provocada por esse ângulo.
E há outro movimento também, que é um movimento chamado de precessão, na qual ele roda como se fosse um peão. Um peão, quando ele já está acabando sua energia, ele começa a ter esse movimento de precessão, a Terra tem também esse movimento. Esses três movimentos combinados é que definem o quanto de radiação solar vai de fato atingir a superfície da Terra em cada latitude. Esse ciclo tem cerca de 100 mil anos, esse de 41 e esse de 26 mil anos. Então, a combinação entre esses ciclos é que dá de fato a radiação. Então, aqui é o ciclo da obliquidade, variando mais ou menos 2 graus para cima e para baixo, a excentricidade da Terra, que é a que modula o quão elíptica é a nossa órbita, aqui a precessão. Combinados esses três movimentos, nós temos essa curva que Milankovitch passou, basicamente, depois que ele teve as equações matemáticas, ele passou 3 anos calculando na mão os números para gerar essa curva na idade desde o tempo de hoje até os últimos 800 mil anos. Então ele conseguiu fazer uma conta na qual ele conseguiu saber exatamente a quantidade de radiação incidente, nesse caso em 65 Norte, e depois ele conseguiu, com novos estudos, novas contas, novos anos de trabalho, calcular para cada banda de latitude de 65, 60, é um problema que o meu computador infelizmente está apagando, eu espero que isso não tire a concentração de vocês. Ele pegou a banda de 65, 60, 50, 55 norte, ele calculou para várias bandas de latitude essa radiação. O que nós notamos aqui? Nós estamos exatamente nesse ponto. Então isso daqui mede a quantidade de radiação solar que incide na latitude de 65 sul. Quando nós temos mínimos de radiação, há a deflagração de uma era glacial. E o mínimo ele deve ser atingido no verão. Por quê? Porque o mínimo de radiação no verão não terá potência suficiente para derreter o gelo e a neve que foi formada no inverno anterior. Uma vez que essa neve permaneça de um inverno para o outro, não derretendo durante o verão, essa neve poderá se acumular ao longo do tempo e gerar, portanto, placas enormes pelo acúmulo de neve nas várias regiões continentais onde há precipitação de neve. Então, o mínimo da radiação é deflagrado a era glacial é deflagrada pelo mínimo da radiação durante o verão, e não durante o inverno, como antes, algumas décadas antes de Milankovitch havia sido proposto. Ainda Milankovitch conseguiu projetar isso para uma série temporal de 800 mil anos, e não só para o planeta Terra, como também para outros planetas. O que você pode ver aqui é que nós estamos vivendo uma era na qual a radiação está longe de ter o seu mínimo. Nós estamos bem aqui onde essa faixa está, nesse zero daqui. Então nós estamos numa situação na qual, nos próximos 50 mil anos, não há possibilidade de termos uma era glacial. Estamos tranquilos quanto ao cenário daquele filme Um Dia Depois de Amanhã. Temos muitos anos aí pela frente de ter um ambiente como o que nós conhecemos hoje. Bom, associado às grandes variabilidades de temperatura das eras glaciais, aqui temos os 4 ciclos glaciais. Temos aqui um ciclo, aqui o dia de hoje e para cá o passado, até 400 mil anos. Então nós estamos aqui, nessa era chamada interglacial, que é uma era entre as eras glaciais. Uma era interglacial relativamente longa, e nós notamos que a rampa para que se estabeleça uma era glacial, ela é relativamente rápida. Então, o que nós observamos é o seguinte: a temperatura do planeta, média da superfície do planeta numa era glacial, ela pode ser cerca de 6 graus Celsius mais baixa do que é hoje. E acompanhando o ciclo de temperatura nas máximas das épocas interglaciais e dos mínimos das eras glaciais, vemos que, primeiro, a maior parte do tempo a Terra está em período de glaciação, pelo menos nos últimos 800 mil anos, nos últimos 1 milhão de anos. E durante o pico de temperatura, no período máximo da interglaciação, períodos quentes, nós temos também picos de carbono, onde aqui na curva azul, curva roxa, nós temos a concentração de carbono na atmosfera. Então essa concentração varia entre 200 partes por milhão
até 300 partes por milhão. Ou seja, a cada 1 milhão de moléculas, 280 ou 300 são de CO2, de dióxido de carbono. Então, durante os últimos 1 milhão de anos, porque esses testemunhos de gelo que são capturados na Antártica, eles aprisionam as parcelas de ar dentro da sua estrutura do gelo. Quando você faz uma prospecção para a profundidade, você prospecta no tempo. Quanto mais profundo, mais antigo é aquele ar ali aprisionado. Então você consegue ter testemunhos que vão até, hoje os japoneses conseguiram um testemunho de 800 mil anos, quase até 1 milhão de anos. Então você tem aquela molécula ali aprisionada como era a composição da atmosfera há muitos e muitos milênios atrás. Portanto, então, é importante a gente lembrar que durante todo esse período de, vamos dizer, 800 mil anos, envolvendo períodos de glaciação, períodos de modificação incrível do nosso clima, a concentração de carbono na atmosfera ficou limitada entre 200 e 300 partes por milhão, nessa escala de número de anos. E acompanhando isso também houve uma maior presença de metano. Quem controla esse fluxo, em grande parte, são os oceanos, que são os grandes depositários de dióxido de carbono do planeta. Bom, a variabilidade climática não é só essa variabilidade na escala de centenas de milhares de anos. Nós temos uma variabilidade climática que atende a períodos ou frequências bem maiores. Então, nós vivemos num clima hoje, nos últimos 10 mil anos ou nos últimos 1000 anos, muito vinculado a variabilidades como essa oscilação do Atlântico Norte, onde aqui há variações na escala decenal, aqui em 1860, aqui o ano 2000, você tem modulações que não são tão longas quanto centenas de milhares de anos, elas são de apenas algumas décadas, você consegue ver essa modulação. E tem fases de décadas mais frias, décadas mais quentes, de acordo com essa configuração. Na verdade, esse índice ele muda bastante a temperatura na Europa. Quando essa fase está quente, a fase desse índice NAO está quente, você tem uma alta pressão desenvolvida em Açores, uma baixa pressão desenvolvida na Islândia, e esse dipolo ele está muito acentuado. Quando ele está muito acentuado, as frentes frias elas encontram uma barreira para penetrar mais ao sul e, portanto, você aporta ventos de oeste e acaba impondo invernos relativamente brandos e úmidos, muito úmidos na Europa. Então, há essa modulação decenal de uma sequência de anos mais brandos e uma sequência de anos onde o inverno é bem mais rigoroso na Europa. Porque quando a fase está branda, o dipolo não é tão bem desenvolvido, as frentes frias que vêm do norte podem se propagar com muito mais facilidade sobre a Europa e provocar, portanto, um inverno muito rigoroso do ponto de vista de temperatura e muito mais seco. As chuvas vão ficar concentradas mais no sul da Europa e no norte da África. Então, esse tipo de configuração é uma variabilidade decenal do nosso sistema. Outra variabilidade é do Atlântico Norte, eu não vou me ater em muitos detalhes para poder seguir na apresentação, mas tem oscilações onde você tem fases positivas de temperatura no Pacífico, no Equador, e na região extratropical, fases negativas, enquanto que ela se reverte, fica negativo no Equador e positivo na região extratropical, chamado índice decenal do Pacífico, que também tem escala bem suave ao longo dos anos. Aqui é 1900 até 2014, tá, essa modulação. E a variabilidade interanual mais conhecida, digamos, da nossa cultura é o El Niño, ou El Niño Oscilação Sul, na qual as águas do Pacífico, numa frequência de 2 a 6 anos, as águas quentes do Pacífico Oeste, elas se redistribuem em direção ao Pacífico Leste, e toda a temperatura da superfície do mar equatorial no Pacífico pode ter anomalias de 4 até 4,5 graus Celsius acima do normal, e isso provoca uma mudança intensa na posição da convecção. Essa mudança na convecção, essa convecção profunda, muito explosiva,
ela se move para o centro do Oceano Pacífico e com isso um trem de ondas é propagado nas direções tropicais e o clima em várias regiões do planeta é afetado pelo El Niño, inclusive o Brasil. O Brasil é muito afetado no El Niño no norte e do nordeste e no sul do Brasil, onde o El Niño provoca no norte e do nordeste secas e provoca chuvas no sul do Brasil e o contrário quando a Laninha, que é a fase fria, ocorre. Ou seja, a Laninha provoca mais chuvas no norte e do nordeste e mais secas no sul do Brasil. Ou seja, um ano de Laninha para a cultura da uva, por exemplo, é espetacular, porque vai ter os verões mais secos, as uvas vão poder amadurecer muito bem e vai ter um verão seco. Então, essa modulação interanual é muito importante para vários setores da economia, da agricultura, para o gerenciamento de recursos hídricos. É muito importante conseguir ter confiança e previsão dessa variabilidade do El Niño. Nosso sistema climático, então, ele é um sistema onde vários forçantes atuam. Primeiro, o forçante solar. Nós vimos a importância do forçante solar na deflagração de eras glaciais e outros processos que podem ser deflagrados com a variação. É muito comum também que nós sabemos que o Sol tem uma variação de 11 anos, tem uma certa periodicidade na atividade solar que modula, de certa forma, também o aporte de radiação que chega na Terra. É uma variação pequena, tendo em vista aquelas outras grandes variações de Milankovitch, mas é uma variação que existe e ela é contabilizada. Existem diversos outros processos, por exemplo, eu vou aqui dar apenas um processo que é o feedback, a retroalimentação do gelo com a radiação solar. O gelo, ele é um excelente refletor de radiação. O fato dele ser um excelente refletor faz com que, uma vez que mais gelo seja formado, mais radiação é refletida. Radiação refletida significa que a radiação não é absorvida pelo sistema e o corpo não consegue ser aquecido com essa radiação. A radiação chega, mas ela é refletida, ela não entra de fato no sistema. Então, quando o gelo é formado, menos radiação é absorvida pela superfície. Menos radiação sendo absorvida significa mais frio ficará. Mais frio ficando, você tem uma formação de gelo maior. Então você tem um processo de retroalimentação positiva do gelo com a radiação solar. Parte desse processo esse processo de feedback de retroalimentação do gelo é importantíssimo na formação da era glacial. À medida que as placas de gelo começam a se formar, essa retroalimentação do gelo, mais radiação solar é refletida, menos entra no sistema, mais o sistema se resfria e mais gelo fica propenso a ser formado nas regiões. Então, o sistema climático é formado por uma série imensa de retroalimentações. E aqui falei só dessa retroalimentação, mas tem a retroalimentação dos aerosóis, que são partículas sólidas na formação de nuvens. Então, dependendo de se tiver mais aerossóis, poderá haver mais formação de nuvens, mais formação de nuvens poderá ter mais reflexão da radiação, e assim por diante. Agora, um processo físico que é fundamental que nós entendamos para que a gente entenda o problema das mudanças climáticas é o chamado efeito estufa. Então, o que é o efeito estufa? O efeito estufa ele é o aprisionamento de radiação de onda longa pela baixa atmosfera da Terra. Bom, o que é a radiação de onda longa? A radiação de onda longa é a radiação que tem comprimentos de onda mais longos do que o vermelho. Ou seja, você pode dizer que toda essa banda da radiação, onde vai de 700 nanômetros, que seriam 0,7 microns, ondas mais longas que essa, são ondas longas. Grande parte da radiação solar, o Sol com a sua temperatura em torno de 6.000 graus, emite radiação em ondas mais curtas, bem curtas. E essas ondas curtas significam ondas de alta energia, porque quanto menor o comprimento de onda, maior é a frequência e maior é a sua energia. Então, o efeito estufa é um processo que envolve a absorção da radiação de onda longa. A radiação de onda longa é emitida pela superfície da Terra. E essa radiação é absorvida pelos chamados gases de efeito estufa. Os gases de efeito estufa, o principal gás é o vapor d'água, seguido de dióxido de carbono, metano e o óxido nitroso.
esses gases, os gases de efeito estufa, incluindo o vapor d'água, nossa conhecida água, ela no estado de vapor, eles são excelentes absorvedores de radiação de onda longa, mas são praticamente transparentes à radiação de onda curta, radiação de alta energia emitida pelo Sol e por estrelas mais quentes. Bom, então entendido que é a radiação de onda longa, a radiação de onda curta, entendido o que são os gases de efeito estufa, que é o carbono, o vapor d'água, né, o dióxido de nitrogênio e o metano, nós agora temos que entender como é mais ou menos o balanço energético da Terra. Qual é o balanço global da energia da Terra? Bom, a Terra é alimentada, obviamente, de radiação pelo Sol. Então, de 100% do Sol, 30% da radiação solar incidente é refletida para fora, para o espaço, refletida de volta para o espaço e nem entra no nosso sistema. Então, 30% da radiação que chega, da radiação que chega, 30% é refletido e nem entra no sistema. Então, da radiação solar, apenas 70% de fato é absorvido pela Terra. Desses 70%, 19% é absorvido na atmosfera propriamente dita, incluindo as nuvens, e 51% é absorvido na superfície, seja oceânica ou de terra, e, portanto, ele absorve essa radiação, ele aquece-se, e para manter o equilíbrio radiativo, reemite radiação novamente de volta para o espaço. Bom, quando, por exemplo, você tem um ferro em brasa, você coloca a mão próximo, você percebe a radiação, o calor emitido por aquele ferro em brasa. Ou seja, todo corpo com temperatura diferente de zero absoluto emite radiação. Então, uma vez que a radiação solar ela penetra e atinge a superfície terrestre absorve essa radiação e, para manter o seu equilíbrio, ela reemite radiação. Só que ela vai emitir radiação na faixa de ondas longas, porque a Terra é fria, o Sol tem onda curta, a Terra e nós, essa temperatura mais baixa, emitimos radiação em onda longa. Então a Terra não emite radiação em onda curta, em radiação de alta energia. A Terra emite radiação no espectro de ondas longas. Bom, e nós já vimos que os gases de efeito estufa, eles gostam e absorvem, são opacos à radiação de onda longa. A radiação de onda curta, que é grande parte da radiação solar, ela passa de forma quase transparente na nossa atmosfera. Então a radiação solar ela é capaz de atingir a superfície, cerca de 50% da radiação solar atinge a superfície, e quando a Terra emana essa energia de volta para o espaço, essa energia é reabsorvida pelos gases de efeito estufa que se concentram na baixa atmosfera da Terra. Como o ar é compressível, grande parte do vapor d'água, grande parte do metano, do CO2, está concentrado nas camadas mais baixas. O ar, a poucos quilômetros de altura, ele é um ar rarefeito já. Quando a gente pega um carro, vai para uma cidade muito alta, com 4, 5 quilômetros de altura, além de ser uma temperatura bem mais fria, o ar começa a ficar rarefeito. No topo do Himalaia, a 8 km de altura, um balão de oxigênio é necessário para você poder ter uma respiração condizente com o metabolismo. Então, o ar, o vapor d'água, o oxigênio, o ar, basicamente, ele é todo concentrado nas camadas mais baixas. E também os gases de efeito estufa, eles estão mais concentrados na próxima superfície. Isso faz com que esses gases de efeito estufa atuem como se fosse um cobertor. Um cobertor que mantém a temperatura da superfície da Terra aquecida e com esse aquecimento mantém a possibilidade de nós termos uma temperatura agradável na superfície do planeta. Por exemplo, a temperatura média do planeta é em torno de 18 graus Celsius, enquanto que a temperatura da Terra lida do espaço é menos 15. Ou seja, essa diferença de temperatura de um sensor colocado no topo da atmosfera e a temperatura da superfície do planeta de 18 graus Celsius dá uma diferença de 33 graus Celsius atribuída exclusivamente ao efeito estufa. O efeito estufa, então, é um efeito natural. É um efeito que mantém a possibilidade da vida ter se desenvolvido como se desenvolveu no planeta. Por exemplo, quando nós viajamos de avião, a cerca de 10 km de altura, a temperatura é menos 40 graus Celsius. A temperatura é extremamente fria, a poucos quilômetros de altura.
Então, o efeito estufa que mantém essa temperatura de 18 graus Celsius na superfície. Bom, balanço radioativo. Então, essa foi balanço radioativo diz que o tanto de energia que é absorvida no sistema é igual ao tanto de energia emitida pelo sistema ao equilíbrio de temperatura. O corpo não se aquece, porque ele absorve e reemite. Então, a temperatura fica em equilíbrio. Entretanto, o que nós temos observado é que o equilíbrio parece que foi quebrado. Não é? O equilíbrio foi quebrado. Aqui, em poucos anos, de 1928 a 2004, por exemplo, a geleira na Patagônia desapareceu. Outra situação, o Kilimanjaro na África também praticamente não tem mais cobertura de neve. E tem inúmeros outros exemplos que eu vou apresentar agora dos nossos sistemas das observações que nós temos visto nos últimos 100, 150 anos. São observações, não são previsões. Essas observações, elas são extremamente bem feitas, nunca foram tão bem feitas quanto hoje. Hoje nós temos uma gama imensa de equipamentos, sejam equipamentos de sensoriamento remoto, satélites ou in situ, que são capazes de amostrar o sistema da Terra, ou de observar as grandezas físicas do sistema climático da Terra, de forma sem precedentes. Nós temos hoje uma capacidade tecnológica sem precedentes. Essas observações começaram há muitos anos atrás, há muitas décadas atrás, com observações e termômetros mais primitivos, que foram, obviamente, ao longo do tempo se aprimorando. Então, não só o número, mas a qualidade das observações com o tempo foi extremamente melhorada. Por exemplo, hoje, nos oceanos, nós temos um conjunto de 3.560 flutuadores Ardo. Esses perfiladores, eles, aqui está a superfície dele, eles afundam até 2.000 metros de profundidade, perfilam o oceano, temperatura e salinidade até essa profundidade, depois sobem para 1.000 metros, ficam 10 dias navegando a 1.000 metros de profundidade e depois perfilam de novo até 2.000 e sobem e transmitem os dados por satélite. Esse ciclo todo demora 10 dias, de forma que nós temos então esse conjunto de observações que a cada 10 dias envia um perfil novo de temperatura e salinidade dos oceanos. Esse programa foi consolidado com 3.000 flutuadores a partir do ano 2003. Então nós já temos praticamente 10 anos do programa Ardo em pleno funcionamento, e ele é uma observação fundamental para a oceanografia operacional, que é uma área que eu tenho me dedicado nos últimos anos, na parte de previsão oceânica para previsão, assim como tem a previsão do tempo, há também a previsão oceânica, onde você prevê as correntes, o estado térmico dos oceanos de dias a semanas. Então eu tenho trabalhado muito com esse sistema previsor dos oceanos de curto prazo. E esse sistema, portanto, é fundamental para essas previsões operacionais oceânicas. Indo agora para a temperatura média global da superfície, incluindo terra e continente, toda a superfície do planeta, nos últimos, de 1850 até 2012, nota-se um tremendo aumento de temperatura. As últimas 3 décadas, aqui é o dado decenal, e aqui o dado, digamos, composto com dados diários ou dados mensais, mas que compõe médias anuais. Então, as últimas 3 décadas foram as décadas mais quentes observadas, incluindo dados indiretos que são retirados de anéis de fósseis, de árvores fossilizadas, ou de outras formas de observação indireta, ou seja, tanto considerando um período de, asseguradamente, dos últimos 1000 anos, a temperatura do planeta nunca esteve tão quente quanto está hoje. Essa distribuição de temperatura, em alguns lugares, ela é menor. Aqui no Oceano Atlântico Norte chegou a ser reduzida, mas na maior parte do planeta toda ela foi aumentada, sendo que em algumas regiões, as anomalias, como no norte da Rússia, mesmo no Brasil, no norte do Canadá, as anomalias chegaram a mais de 2 graus Celsius, desde 1850, desde 1900, de 1900 a 2012. Mais observações.
Observações da temperatura do ar sobre os continentes. A temperatura do ar sobre os continentes aumentou cerca de 1 grau Celsius. E a temperatura da superfície do mar cerca de 0,7 graus Celsius. A temperatura do ar sobre os oceanos segue muito a temperatura da superfície do mar. O nível do mar, nesses últimos 150 anos, nos últimos, vamos botar 110 anos, aumentou cerca de 20%. Aumentou 17 centímetros no século XX e mais alguns centímetros agora, que completou os nossos 20 centímetros nos últimos 110 anos aproximadamente. Sendo que esse aumento do nível do mar não é homogêneo. Tem regiões que o mar chegou a aumentar 1 metro. Então, regiões onde no oeste do Pacífico a superfície do mar chegou a aumentar 1 metro. Então, várias ilhas do Pacífico, quando tem reuniões climáticas, os presidentes dessas ilhas participam dos encontros, porque essas ilhas podem sumir no cenário de continuada elevação. Então, é extremamente importante essa distribuição espacial. A topografia da superfície do mar não é homogênea. Por exemplo, o Pacífico Oeste é cerca de 1 metro mais alto do que o Pacífico Leste, por causa dos ventos, da circulação oceânica. Então, a superfície oceânica não é uma esfera bonitinha como a gente desenha no esquema, no desenho esquemático. E o gelo, que é uma das maiores evidências também, o gelo diminuiu cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados, o gelo no Ártico, durante o verão. Durante o verão está tendo um encolhimento terrível da área de gelo. Ou seja, o Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados, 5 milhões de quilômetros quadrados é uma área praticamente metade do tamanho do Brasil que está sendo perdida de cobertura de gelo durante os verões do hemisfério norte. Aqui é um exemplo de perda de massa, porque o gelo marinho não provoca aumento do nível do mar, porque ele já está sobre a água. Mas o gelo que está sobre os continentes, como a Groenlândia e a Antártica, sim provoca um aumento do nível do mar. Então, essa figura é simplesmente para demonstrar que está havendo um aumento de bilhões de toneladas de gelo, um derretimento de bilhões de toneladas de gelo, tanto da Groenlândia quanto da Antártica. E associado também aos aquecimentos, ao aquecimento da temperatura da superfície do mar, está a intensificação dos furacões. Então, na linha sólida preta, é o resultado de como a temperatura da superfície do mar está variando, está aumentando, é uma anomalia. E na linha tracejada é um índice que mais ou menos indica a intensidade ou a ferocidade de furacões, com ventos sustentados. Então, quanto maior a temperatura da superfície do mar, mais intenso também são os furacões, porque mais vapor d'água está disponível, que é o combustível deles, então mais vapor está disponível para provocar grandes precipitações e grandes ventos. Mais observações. A troposfera é a parte mais baixa da nossa atmosfera. A troposfera tem cerca de 10 quilômetros, 12 quilômetros de espessura. Então, aqui nós vemos que a temperatura da superfície, a temperatura do ar, ela está aumentando não só próxima à superfície, como em toda a coluna de ar. Em toda a troposfera está havendo um aquecimento. O aquecimento não é limitado à superfície. O aquecimento, assim como na atmosfera, o aquecimento pega toda a coluna de ar da troposfera, que é essa camada mais baixa da atmosfera, também o calor dos oceanos, o conteúdo de calor, o calor armazenado pelos oceanos, também está aumentando. Ou seja, não é só a superfície do oceano que está aumentando, mas toda a coluna, todo o oceano 3D está aumentando, principalmente nos primeiros 700 metros, onde você tem observações muito objetivas desse aquecimento. E outros indicadores, como a umidade específica também do ar está aumentando. A umidade específica, ela reage muito ao aumento da temperatura. A cada grau Celsius de temperatura que você aumenta a temperatura do ar, 7% a mais de umidade é capaz de ser dissolvida. Então, isso possibilita que as precipitações aumentem de intensidade, porque mais água vai estar disponível, mais vapor d'água vai estar disponível numa atmosfera mais quente para ser precipitado.
e também balanço de massa em geleiras. Então, vários resultados. Outro resultado interessante é que a temperatura máxima ela está aumentando, mas a temperatura mínima está aumentando mais. De forma que o ciclo diurno, que é a diferença entre o máximo e o mínimo, está diminuindo. E isso é um resultado que tem sido observado tanto na escala global e regional, incluindo o Brasil, onde aqui em Campinas nós temos uma série que vai de 1893 até 99, essa série deve continuar, essa é uma figura relativamente antiga, mas que mostra a mesma tendência, ou seja, as máximas aumentando, mas as mínimas aumentando mais. E por que tudo isso está ocorrendo? Então, já que a gente viu o que são os gases de efeito estufa, como é o processo de efeito estufa, quer dizer, quando você aumenta a quantidade de gases de efeito estufa, o que ocorre? Ocorre esse aquecimento que foi mostrado nas várias observações. Ou seja, o aquecimento global, ele é uma intensificação do efeito estufa que é natural. Nós estamos queimando hoje cerca de 7,8 bilhões de toneladas de carbono por ano. Então, bilhões de toneladas é um número difícil de estimar, mas é o que nós queimamos. 7,8 bilhões de toneladas. Com o uso da terra, que inclui as queimadas brasileiras, nós aportamos mais 1,1. Entretanto, com o aumento da concentração de carbono na atmosfera, os oceanos acabam capturando parte desse aumento de carbono na atmosfera. Você começa a bombear carbono para dentro do oceano, meio forçando o carbono para dentro do oceano. O oceano é o grande banqueiro do carbono, é o grande armazenador do carbono. Então, os oceanos começaram a absorver mais carbono também, assim como a biosfera. A biosfera, as plantas, na presença de água e luz, com muito carbono, elas podem fazer mais fotossíntese e absorver esse carbono, incorporar e crescer. Então, a vegetação aumentou, consegue hoje retirar 2,6 gigatoneladas, os oceanos retirar cerca de 2,3, entretanto, eles não batem com o que é emitido. Então, emite cerca de 8,9 e é extraído cerca de 4,9, de forma que 4 gigatoneladas de carbono anualmente ficam acumulados na atmosfera, ano após ano, desde muitos anos atrás. Claro que essa taxa está aumentando com o tempo. Então, 4 gigatoneladas são hoje acumulados na atmosfera. Isso faz com que a concentração de carbono, então, suba assustadoramente, e enquanto que nós vimos que nas eras glaciais não passava de 300, hoje nós batemos o recorde de 400. Estamos já em 400 partes por milhão. Antes da Revolução Industrial, em torno de 1750, a concentração de carbono na atmosfera era de apenas 275 partes por milhão. E hoje são 400 partes por milhão, um aumento de 40%. Com isso, a concentração de carbono nos oceanos também está aumentando e, por reações químicas dentro do oceano, o pH do oceano está diminuindo, ou seja, o oceano está ficando mais ácido. Mais íons de hidrogênio estão disponíveis hoje na água do mar e esses íons interferem na produtividade do oceano, produtividade biológica do oceano. Aqui um número só para dizer que o Brasil é o quinto maior aportador, quinto maior emissor de carbono do planeta. Nós contribuímos com cerca de 5% de tudo que é emitido globalmente. O nosso aporte é 3% devido às queimadas e cerca de 2% devido ao uso do petróleo, do carvão e tudo mais. E o nosso recorde foi de 27 mil quilômetros quadrados de florestamento da Amazônia em apenas um ano. O recorde foi em 2004. 27 mil quilômetros quadrados em um ano. Imagina um quadrado de 1 quilômetro por 1 quilômetro. É uma boa fazenda, 1 quilômetro por 1 quilômetro. Imagine 27 mil desses quadrados de 1 quilômetro por 1 quilômetro numa taxa anual. Realmente é uma área impressionante de desflorestamento que a Amazônia tem sofrido. E o Brasil, por isso, é um grande vilão nesse cenário de emissão de carbono. Associado ainda ao aumento do carbono, nós temos verificado o aumento do CO2, nós temos verificado o aumento de metano e dióxido nitroso, que são os outros dois gases muito importantes de efeito estufa.
Bom, o que faz isso? Faz com que aquele nosso balanço de radiação emitida, e radiação absorvida, e radiação incidente ainda emitida, aquele balanço de radiação do que chega é igual ao que sai, não está funcionando. Há cerca de 2,5 watts por metro quadrado ficando no nosso sistema. Esses 2,5 watts por metro quadrado da superfície da Terra, fica no nosso sistema e provoca o aquecimento global. Então a Terra está buscando um novo equilíbrio de temperatura, um novo equilíbrio radioativo, onde o que entra é igual ao que sai e a temperatura ficaria constante, estável. Entretanto, nós não paramos de aumentar a concentração de carbono na atmosfera, fazendo com que esse balanço radioativo nunca seja atingido. A vida do carbono ela, na atmosfera pode demorar milhares de anos. A vida de aerossóis que são aportados por vulcões, em 2 ou 3 anos eles já são mitigados e já praticamente não se tem sinais deles. De vulcões como o Pinatubo de 91, provocou um decréscimo de temperatura de cerca de 0,5 grau Celsius na temperatura global, mas em 2 anos a temperatura se recuperou e se estabilizou. Mas o CO2 ele tem uma vida longa, ele pode ter uma vida de centenas de anos. Então esse é aí vem a beleza dos modelos numéricos, isso daqui é pura matemática e computação, no qual os modelos numéricos hoje são uma grande ferramenta para que a gente consiga compreender os porquês. A precisão que os modelos têm hoje também é sem precedentes. É uma ciência relativamente nova. Aqui nós vemos um produto de um grupo francês, do grupo Mercator, que produziu essa simulação de vários anos no oceano global, com uma precisão impressionante. Aqui nós vemos, por exemplo, a corrente de Kuroshio, mudou, aqui o trem de ondas equatoriais, que é a corrente norte do Brasil, se meandrando e interagindo com o Mar do Caribe. Aqui a corrente do Golfo, levando águas quentes para o norte e depois em direção à Europa, que é um transportador de calor fundamental de troca interhemisférica. Aqui ondas equatoriais indo em direção ao Pacífico Oeste, ou seja, a precisão e a escala na qual essas simulações são hoje capazes de serem realizadas é sem precedentes. Os modelos melhoraram pelo entendimento da física, pela inclusão de processos físicos no modelo. No início as nuvens eram parametrizadas, não eram parametrizadas, as nuvens eram prescritas. Se você parametrizasse as nuvens, ela causava mais problemas do que benefícios. E ao longo dos anos, mais processos físicos foram sendo inseridos nesses modelos. Os modelos hoje eles contêm interação oceano-atmosfera, ciclos biogeoquímicos, interação do carbono com a planta cresce, muda de vegetação, tem vários modelos sofisticadíssimos hoje que realmente reúnem os principais processos físicos observados. E outro fato que fez com que os modelos melhorassem muito foi a capacidade computacional, que permitiu que resoluções e escalas espaciais muito altas pudessem ser atingidas, ou seja, escalas espaciais muito finas puderam ser simuladas e previstas quando você consegue resolver em alta resolução. Então, aqui, por exemplo, a linha costeira, ela é muito bem definida nesse modelo de alta resolução, um modelo mais novo, do que um modelo de baixa resolução, onde a própria linha costeira, topografia, batimetria, todos os processos de interação da atmosfera com a vegetação, tudo é muito mais limitado no modelo de baixa resolução do que no modelo de alta resolução. Então os modelos aprimoraram pelo fato dos computadores terem se tornado ferramentas cada vez mais poderosas e também pelo conhecimento da física que foi inserida paulatinamente nos modelos. E os modelos, então, esse outro slide que nós temos que prestar bastante atenção para entender essa ciência das mudanças climáticas. Então, parte da ciência envolve o entendimento do efeito estufa, o entendimento das observações dos últimos 100 anos, 150 anos e com testemunhos de gelo indo a centenas de milhares de anos. E a outra parte é a parte dos modelos, que são um elemento fundamental no entendimento dos processos de mudança climática para os cenários futuros, principalmente. Então, aqui são resultados de modelos, exceto as linhas sólidas pretas, que são observações.
certo? As linhas pretas são observações em várias regiões do planeta, no Ártico, na Austrália, no Oceano Índico, etc. E as áreas sombreadas em rosa e azul, elas são resultados de modelos. Foram aqui realizados 2 experimentos com esses modelos matemáticos sofisticados, 2 experimentos, 2 conjuntos de experimentos diferentes. Vamos observar só a síntese desses modelos na escala global, e somente sobre a superfície, e aqui o conteúdo somente sobre o oceano, superfície de terra e aqui o oceano. Então, como falei, a linha preta é a observação da temperatura média global desde 1910, ou 1900 e pouco, até 2000, até no caso aqui parece que até 2008, mais ou menos, 2005, por aí. E nesses 2 conjuntos de experimentos, a primeira integração que foi feita com esse conjunto de modelos, cerca de 20 modelos participaram, e cada modelo teve cerca de 20 integrações, então são dezenas e dezenas de integrações de modelos. O primeiro conjunto, o objetivo era simular as observações, ou seja, você aqui quer qualificar o modelo para que ele possa ser empregado como uma ferramenta científica. Então, a primeira coisa, você precisa verificar o quão bom o seu modelo é. O que foi feito aqui? Se tu pegou todos os processos físicos conhecidos, aqueles processos de forçante solar, vulcões, carbono, feedback do albedo, todos esses processos foram inseridos nos modelos. E os modelos conseguiram simular com a curva rosa, conseguiram alguns mais, outros menos, mas eles conseguiram envelopar perfeitamente a observação. Ou seja, o modelo conseguiu simular a observação. Então foi um conjunto de integrações de sucesso. No segundo conjunto de experimentos, foi removido o forçante antrópico. Qual é o forçante antrópico? É o forçante do aumento da concentração de carbono observada nos últimos 150 anos. Esse aumento do carbono não foi inserido. O uso da terra, a terra não foi aportado carbono devido a queimadas, etc. E os modelos simplesmente não conseguiram reproduzir as observações. Ou seja, os modelos só conseguem reproduzir as observações quando todos os forçantes do sistema climático, incluindo o forçante antrópico, o forçante do homem, é incluído para gerar as simulações matemáticas. Se você exclui a participação do homem nesse processo, os modelos não reproduzem o que é observado. Então, esse conjunto de integrações qualificou os modelos e deu um sinal muito claro de que os efeitos antrópicos são realmente fundamentais para explicar o aquecimento que está sendo observado, os derretimentos das geleiras e todas as observações que eu apresentei. O quinto relatório do IPCC, que foi divulgado no final de 2013, esse relatório ele tem uma novidade, tem várias novidades, mas uma novidade muito importante é que ele inclui a contribuição de métodos estatísticos, onde puramente estatística, sem ter aquele modelo numérico complexo que você precisa das equações de Navier-Stokes, equações complexas, parametrizações físicas, um modelo puramente estatístico, no qual você tenta decompor e fatiar o dado observado, conhecendo os aportes separadamente, os forçantes provocados por cada contribuição separadamente. Ou seja, aqui uma curva onde você tem a temperatura global observada. Então foi feita uma decomposição da contribuição a essa temperatura devido ao El Niño, que provoca aquecimentos imensos de 4 em 4 anos, ou de 6 em 6 anos, aquelas anomalias imensas no Pacífico. Foi considerada então a contribuição do El Niño no aumento da temperatura. Quanto que o El Niño contribui? Foi considerada a contribuição de vulcões, a contribuição da variação da radiação solar que chega no planeta, a contribuição antrópica, que seria o aporte do carbono, e a contribuição da circulação meridional do Atlântico, que é uma variabilidade que eu não pude mencionar, mas ela é importantíssima para, digamos assim, estabilização do clima no planeta.
novamente, o modelo estatístico corrobora que sem a inclusão dessa rampa de aquecimento provocada pelos gases de efeito estufa, pelo aumento da concentração dos gases de efeito estufa, não é possível reproduzir as observações. Ou seja, os modelos estatísticos corroboram o que os modelos dinâmicos, que são extremamente complexos e não lineares e confusos de serem discriminados, também deram o mesmo resultado. Ou seja, sem a contribuição antrópica, não há reprodução das observações. Então, alguns cenários para o final do século. Eu já estou terminando a minha falação, passei um pouquinho do tempo. O que tem aqui? Nós temos aqui cenários de concentração e cenários de emissão de gases de efeito estufa. Os cenários de concentração, a concentração de carbono ela é prescrita ao longo do tempo. Concentração de carbono, de metano, de CO2, de óxido nitroso, etc., ela é prescrita. E no cenário de emissão, a emissão é prescrita e o modelo é capaz de alterar a concentração de acordo com os processos físicos inerentes ao modelo. Por exemplo, as plantas podem absorver esse carbono, o oceano pode absorver esse carbono e aportar carbono também, se for. Quer dizer, é um processo físico que regula essas trocas de carbono. Então, quando você tem um cenário de emissão, é porque o modelo é mais complexo, ele inclui esses processos físicos que é capaz de alterar, que eles são capazes de alterar a concentração de carbono na atmosfera. Quando os modelos são um pouco mais simplificados e não incluem alguns processos físicos, a concentração então é prescrita. Então foram feitos vários cenários. Cenários irrealistas, do ponto de vista de otimismo, de redução do aporte de carbono, e cenários extremamente pessimistas em relação ao aumento da concentração de carbono. O cenário mais otimista, que eu chamo cenário mais brando, esse RCP 2.6, nesse cenário, a emissão de carbono hoje começaria a se reduzir, ao invés de continuar a aumentar. Ela seria reduzida e em 2100 ela chegaria a zero de emissão. Então esse cenário nunca será realizado, mas ele foi incluído por motivos científicos. Então é um cenário extremamente otimista, na qual você, a partir de hoje, começa a reduzir a emissão até chegar a nível zero em 2100. No cenário mais pessimista, você continua acelerando a emissão e só vai reduzir ou estabilizar essa emissão em 2100, vai ficar 50 anos estabilizada a emissão, só depois é que ela vai cair. Então é o cenário, digamos, mais pessimista. E o cenário intermediário é esse cenário 4.5, no qual as emissões vão se estabilizar vão começar a ser reduzidas só a partir de 2050. Então, esses são os três principais cenários que eu vou abordar aqui. Um cenário muito otimista, um cenário intermediário, que as emissões vão parar. E note que mesmo no cenário onde você para de emitir em 2050, a concentração de carbono está aqui em torno de 500 a 550 partes por milhão, ou seja, você está estabilizando num nível bem alto. No cenário 8.5, você está estabilizando, a concentração de carbono chega a 1000 e continua aumentando depois de 2100. Esses cenários, aqui o cenário intermediário, o cenário 4.5, ele indica que haverá um aumento da temperatura em grande parte do Brasil de cerca de 0,5 grau Celsius até 2035, ou seja, nesse período de 2016 a 2035, durante dezembro, janeiro e fevereiro. Durante junho, julho e agosto, no nosso inverno, a temperatura deve aumentar a cerca de 0,75 Celsius. Então, eles não são previsões, na verdade. Eles são apenas um cenário. Um cenário que é oferecido para estudar possibilidades de futuros climas. Em relação à precipitação, esse cenário 4.5 para o mesmo período, de 2016 a 2035, ele provoca durante dezembro, janeiro e fevereiro um aumento de 0 a 10% da chuva em quase todo o Brasil. Em contrapartida, nas outras estações do ano, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, uma redução em torno de 0 a 10% na região nordeste e sempre um aumento de chuva
na região sudeste e sul do Brasil. Então esse é um cenário que consistentemente tem aparecido nos modelos. Vários modelos. Aqui, 42, 42, 42, 42 é o número de modelos empregados para fazer essa simulação. E as regiões achuradas são as regiões onde os modelos concordam um com o outro. Então o modelo japonês, o modelo canadense, o modelo alemão, o modelo inglês, todos eles desenvolvidos por grupos diferentes, quando coincidem os seus resultados, são apresentados aqui nas áreas achuradas. Então, grande confiabilidade quanto a esse cenário. O cenário mais brando e o cenário mais pessimista, digamos. O cenário mais brando provocaria um aumento da temperatura da superfície média anual no final do século, de 2081 até 2100, em relação ao período de 86 até 2005, ou seja, em relação a anos passados, um aumento de cerca de meio de 1 grau Celsius na região do Brasil. E uma mudança da precipitação, redução em quase todo o território, exceto no sul e sudeste do Brasil, onde haveria um aumento da chuva. Esse é no cenário mais brando. No cenário mais pessimista, o mesmo sinal é magnificado, ou seja, o aumento da temperatura chegaria a cerca de 7, 8 graus Celsius e a precipitação atingiria valores mais intensos, aumentaria a precipitação ainda mais. Aqui a precipitação não seria tão reduzida, ficaria na base de 10 a 20%. Compatível com os aumentos de temperatura e com as reduções de precipitação, há uma mudança na umidade do solo. O solo ficaria mais seco, não é? No cenário menos no cenário mais brando, no cenário intermediário, ficando cada vez pior, ou seja, cada vez menos umidade do solo, e no sul do Brasil e Argentina e outros, Uruguai, etc., mais umidade do solo, tendo em vista que mais chuva, essas regiões seriam contempladas com mais chuva. Em termos gerais, a temperatura média do planeta, no cenário menos pessimista, se parássemos hoje de aumentar a nossa emissão e começarmos a reduzir a nossa emissão, no cenário mais otimista, a temperatura continuaria aumentando 1 grau Celsius até o final do nosso século. No cenário mais pessimista, a temperatura média global aumentaria 3,7, sendo que há regiões onde o aumento poderá ser muito maior. A extensão do gelo marinho, uma redução de 2 a 6 milhões, sendo que esses 6 milhões significa zero gelo no Ártico no verão. Não haverá mais gelo no Ártico no verão, fica completamente sem gelo. E a acidificação dos oceanos permaneceriam em declínio, de menos 0,1 a 0,3. Ou seja, os oceanos não ficariam ácidos, mas ficariam mais ácidos. E isso pode mudar muito a produção biológica nos oceanos. O nível do mar aumentaria no cenário mais otimista, que seria esse 2,6, em torno de 37 centímetros na média, e no cenário mais pessimista, cerca de 63 centímetros até o final deste século. Sendo que alguns modelos, na verdade, colocam até a possibilidade de 80 centímetros de aumento do nível do mar global. Ou seja, aquelas ilhas do Pacífico que hoje já sofreram um aumento de 1 metro, provavelmente estarão com a área muitíssimo reduzida. E também outra tendência que nós obtemos é essa, que, como já está sendo observado, mostrei aquelas observações em Campinas, inclusive, mais dias e noites quentes e menos dias e noites frias. Ou seja, um aumento de dias mais quentes e noites mais quentes e a diminuição de noites mais frias e dias mais frios. Em relação à produção agrícola no Brasil, a soja seria extremamente afetada. Esse aqui é um cenário que vai só até 2020, mas seria uma redução de cerca de 30% da área plantada de soja. E café, por exemplo, iria migrar de regiões de São Paulo em direção ao Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul poderia ter café. Então é uma projeção que é só até 2020, feita em 2008. Na verdade, o trabalho começou muito anterior a 2008, mas demonstra que haverá uma grande redistribuição das lavouras do Brasil. De acordo com esse relatório da Embrapa,
todas as culturas estão sendo afetadas. A única cultura que está sendo de fato beneficiada é a de cana-de-açúcar. As outras culturas todas sofrerão. A Embrapa está trabalhando arduamente para adaptar sementes a essas novas condições dos cenários. Mas o problema é que podem surgir pragas e doenças que não são facilmente previstas e que mesmo novos clones podem não conseguir ter defesa suficiente para essas doenças que poderiam ser geradas futuramente. Bom, então, para concluir, só a minha conclusão principal é essa, que a Terra está aquecendo. São observações, isso é inquestionável. Não há mais dúvidas de que os efeitos antrópicos são causas desse aquecimento. Os dois experimentos, tanto com o modelo matemático numérico quanto os modelos estatísticos, demonstraram isso claramente. Até 2100, uma variação do nível médio do mar de 40 a 70 centímetros, um aumento da temperatura média global de 1 a 3,7, sendo que regiões podem passar facilmente de 4 a 5 graus Celsius, derretimento de gelo marinho, menor número de dias e noites frias e maior número de dias e noites quentes. Inúmeras outras alterações, tendo em vista a possibilidade de fortes frequências de chuva, acidificação dos oceanos. E a grande questão é que será necessária uma adaptação a essas novas condições para que a gente possa conviver com o crescimento populacional, tendo em vista que em 2025 a projeção é que nós já seremos 9 bilhões de habitantes no planeta. Muito obrigado. Eu queria então convidar o professor Clemente para vir aqui para a gente iniciar a discussão. Só queria fazer uns anúncios que a Paula me passou aqui. Primeiro que o nosso próximo Café Científico em maio vai ser um debate sobre um livro, que é o livro Por que as Galinhas Cruzam as Estradas. O subtítulo é importante, porque com esse título as pessoas estão imaginando o que é isso, né? A história das ideias sobre a vida e sua origem. Esse é um debate que vai reunir a mim, o professor Thierry Lobão, do Instituto de Matemática da UFBA, e o professor Hilton Japiaçu, do Instituto de Biologia. E o livro teremos um exemplar sorteado aqui ao final, mas o livro também está sendo vendido por R$23 ali com a Paula. E o pessoal da biblioteca convida aqui as pessoas que estiverem interessadas, quando terminarmos aqui o café, para a palestra que está tendo aqui no térreo, que é a palestra Tirando de Letra, Bate-Papo do Mundo Mulher. Dito os feitos os recados, vamos então à nossa discussão. Pegar as inscrições, se forem muitos, a gente vai em bloco de 3, se forem poucos, a gente vai pergunta a pergunta. Temos uma pessoa já, mais alguém? Então vamos começar com a pergunta. Eu queria pedir só uma coisa, só o microfone. O senhor mostrou uma figura em que estavam a churar as áreas do mundo em que os vários modelos convergem. E eu não enxerguei onde é que não estava achurado. Eu gostaria de ter apontado isso. Essas áreas achuradas, elas tinham dois tipos de área achurada. Uma área achurada mais densa, que eram achurados nas duas direções, e uma achurada em apenas uma direção. Essa de uma direção é quando cerca de, acho que 80% a 70% dos modelos coincidem. E uma outra área achurada com achurado nas duas direções, quando um número maior ainda de modelos coincidem. Eu não me lembro exatamente o limite. Então, procuraram colocar nessas regiões só os resultados. Pequenas... Tem uns pontinhos que não tem. Tem alguns pequenos. Eu posso mostrar para o senhor. Deixa eu ver se... Por exemplo, aqui, pequenas regiões que não tem achurado, tá vendo? Aqui também, aqui não tem achurado, na Antártica inteira não foi feito nenhum comprometimento, essa região também não tem um achurado. Então, como disse o relato... Quase nada. Quase nada. Mas é porque nesses 42 modelos, não foram que... Talvez todos os 42 coincidissem exatamente. Talvez eles tenham dividido em percentagens que já qualificariam para ser colocado nessa figura.
Por exemplo, aqui também tem regiões que não estão achuradas, está vendo? Onde não há boa concordância. Aqui também. Por exemplo, aqui vários modelos deram mais chuva, por exemplo, na parte oeste da Amazônia e menos chuva na parte leste, ficou dividido. Tem alguns cenários que eu não mostrei aqui que mostram bastante essa divergência. Está aqui no final da minha apresentação, com os slides extras que eu cortei, como aqui dá para ver claramente algumas áreas que não estão achuradas e outras achuradas. Então essa é uma simulação mais regionalizada. E mostra que há aqui um cenário mais brando, com 24 modelos, aqui um cenário com 39 modelos, aqui um outro cenário com outros modelos, 12 modelos empregados aqui. Então, quando o achurado está nas duas direções é porque tem uma grande concordância. Quando não tem, é porque não tem tanta concordância. Então, como eu falei, o relatório é extremamente denso e é muito difícil capturar exatamente todos os detalhes. Teria que fazer um estudo muito aprofundado de cada figura para poder responder a contento todos os questionamentos. Eu procurei aqui dar apenas uma visão geral, porque não pude me aprofundar. O relatório foi divulgado relativamente recentemente, então é muito difícil entrar muito a fundo em cada uma das figuras, mas pelo que eu estudei, houve essa indicação de que as áreas achuradas seriam as áreas onde haveria maior convergência dos resultados do modelo. E quando não houvesse essa convergência, as áreas achuradas não seriam colocadas. E quando houvesse uma extrema convergência, haveria um achurado cruzado ali. A coerência é impressionante. Os modelos aumentaram a sua qualidade ao longo do tempo também, né? E os cenários também foram muito mais bem estabelecidos nesse relatório quinto do que no quarto. Os próprios cenários de aumento de rampa de carbono foram mais bem estabelecidos. Queria seguir na colocação, que eu acho que nem vai ser uma pergunta para o Clemente, porque ele é uma coisa que ultrapassa a área de especialidade sua, mas a gente vê a qualidade desses resultados, a concordância de tanto observações empíricas quanto modelos, e só pode causar ainda mais espanto o negacionismo do aquecimento global e da causa antrópica do aquecimento global, né? Se a gente pensar, por exemplo, o Rupert Murdoch, que é dono de uma quantidade enorme de meios de comunicação, assim que sai o relatório do IPCC, ele divulga uma quantidade enorme de notícias negacionistas, né? Então a gente está, é por isso que eu disse que é mais um comentário, porque está assistindo um momento muito preocupante em relação à comunidade, a nossas sociedades, né? Porque a gente tem um conhecimento científico de altíssima qualidade, indicando o tipo de problema que a gente está causando, mas por razões políticas e socioeconômicas, a gente tem um negacionismo fortíssimo, e sobretudo nos países como os Estados Unidos. No Brasil não tem negacionismo, mas não tem negação política. A nossa questão é mais de outra ordem, né? Ou seja, países que não contribuem muito para o problema não estão tomando medidas, né? Medidas como foram propostas no protocolo de Kyoto, que eram moderadíssimas diante da severidade do problema, não foram, nem essas foram tomadas, e ao contrário, né? Não só não reduziram as emissões de carbono, como aumentaram, né? Em relação desde o protocolo de Kyoto para cá, né? Olá, boa noite. Eu sou Jailson, professor do Instituto de Química. Bom, eu sempre tive um pé atrás com relação a essa questão antrópica, né? Realmente o homem envolvido com essa produção. Parece que agora me deixou bastante clara a ideia de que realmente, utilizando os dados de 1850 para frente, a gente vê que realmente a produção de energia baseada no carbono leva a essa conclusão que é realmente preocupante. Mas, professor, eu queria que o senhor explanasse duas coisas, se fosse possível. A primeira eu vi alguns trabalhos que indicavam essa dúvida com relação à ação antrópica e levavam em consideração um aspecto sobre a atividade solar, desse ciclo do Sol, que se fala em um ciclo de 11 mil anos, outro ciclo de 40, que às vezes eles se superpõem e que, portanto, tem realmente
mudança muito grave nesse aporte de energia solar com relação à Terra. E outra coisa é com relação à confiabilidade dos dados que a gente tem, por exemplo, com relação à prospecção do CO2 em camadas de gelo, quando você faz assim em escalas quilométricas, né, ou pelo menos bastante profundas, com relação a esse aprisionamento do carbono. Porque, veja, separar uma pequena variável, uma parte das variáveis, de um conjunto de variáveis tão complexas e colocar isso como se fosse uma tendência a que o carbono presente naquele momento, naquele bloco de gelo, pudesse fazer parte de um conjunto de difusão do carbono na atmosfera de maneira uniforme, parece também uma extrapolação bastante grave para ser considerada. Eu queria que se o senhor pudesse colocar os dados com relação a esses dois aspectos, a atividade solar e essa prospecção do carbono, com relação a isso, e o nível de confiabilidade quando a gente insere esses dados no modelo. Bom, em relação às dúvidas da qualidade dos dados nos testemunhos de gelo, eu acho que a qualidade, eu não sei exatamente os processos físicos, quais são os processos para você fazer essa prospecção e extração dos dados. São espectrômetros de massa, provavelmente, que vão ser usados para você poder definir a concentração de cada componente do ar aprisionado nessas parcelas. O que eu sei é que a variabilidade observada desde 1950 com Keeling, que iniciou em Mauna Loa, a primeira estação famosa para coletar carbono na atmosfera e medir. Quando você compara os dados dessa estação do Havaí, no hemisfério norte, com dados de uma estação na Antártica, os dados coincidem extremamente bem, sendo que os dados do hemisfério norte no Havaí, eles têm uma oscilação maior, tendo em vista os processos de fotossíntese muito marcantes que ocorrem durante a primavera e verão. Quando a fotossíntese se inicia no hemisfério norte, você tem uma grande atividade de redução do CO2 na atmosfera, e aí há um decréscimo desse pico. Então, as oscilações a nível interanual, elas são, ao longo sazonal, né, elas são muito marcantes no Havaí. Enquanto que na Antártica não, a curva é mais uma rampa mais contínua e suave e ascendente. Mas a média dessas duas curvas, ela coincide perfeitamente bem. Portanto, a qualidade do ar que está na Antártica, em termos de concentração de carbono, metano, etc., é muito parecido do que está na Antártica e do que está no resto do planeta, apesar de ter algumas variações que são perfeitamente explicáveis. Então, eu acredito que, quanto a você aprisionar uma molécula, não é uma molécula, uma parcela de ar, são bolhas de ar que são de fato aprisionadas. E eu acho que eu não sou experimentalista, né? Eu nunca tive muito acesso a laboratórios, nem a técnicas de laboratório. Mas os espectrômetros de massa, eles conseguem detectar com muita capacidade. A gente consegue prospectar, muitas vezes, a composição química da atmosfera de outros planetas. E nem tem acesso a uma amostra física, não é? Tudo por radiação. Então, eu acho que a nossa capacidade hoje de obter esses dados é muito grande. Então, eu acho que nós, se ele está colocado ali, ele passou por um crivo científico de todo um peer review, um processo de revisão científica que foi questionado, e tudo deve ter sido muitíssimo bem comprovado. A sua outra pergunta? Em relação à atividade solar. Bom, em relação à atividade solar, eu acho que Milankovitch fez o trabalho por nós. Ele gastou 30 anos da vida dele fazendo esse trabalho e foi calculado. O que a gente fala muito do ciclo solar é o ciclo de 11 anos. O ciclo de 11 anos que cria uma variação em torno de 0,1 graus Celsius de acordo com esses resultados do IPCC. Ou seja, a gente aumentou a temperatura média global em 0,85
sendo que desses 0 a 185 havia uma oscilação de mais ou menos, que às vezes foi positivo, às vezes foi negativo, porque a atividade solar é um pouquinho maior, um pouquinho menor, de apenas mais ou menos 0,1 dentro dessa rampa que foi sustentadamente subindo até atingir 0,85. Essa rampa do aquecimento, ela não é uma rampa linear, ela é uma rampa com várias e várias oscilações. Dentro dessas oscilações está o ciclo solar de 11 anos. Os ciclos de 11 mil anos e de 100 mil anos, de 41 mil anos e 26 mil anos que Milankovitch pôde definir e estudar, vem de um conhecimento desde a época de Kepler sobre o movimento dos planetas ao redor do Sol, enfim, um conhecimento consolidado de muito tempo e que ele pôde ter condição de calcular analiticamente as equações matemáticas que descrevem no tempo a posição e a variabilidade desses eixos de precessão e obliquidade do planeta. Então, com observações de registros no Egito, na África, em vários lugares do mundo, ele pôde identificar que havia essa oscilação. Ele conseguiu, então, ir pouco a pouco mapeando. Hoje em dia, se sabe muito melhor como calcular isso. Então, eu acredito que esses ciclos eles são muito bem contabilizados e hoje a gente sabe exatamente, não só como foi nos últimos centenas de milhares de anos, como será daqui a centenas de milhares de anos a radiação solar que estará incidindo no topo da nossa atmosfera em cada latitude do planeta. Nós sabemos exatamente esse valor. Então é um valor muito bem conhecido. Agora, uma vez que essa radiação penetre no nosso sistema, o quanto que será refletido, o quanto que será de fato absorvido e o quanto como o nosso sistema vai reagir a essas variações é que podem que é a ciência do clima, que é como entender esses forçantes climáticos e entender como isso causará variabilidade. Mas eu acho que essas equações estão muito bem postas hoje. Boa noite. A questão física acho que ficou muito bem demonstrada da relação dos aportes de carbono, a relação do aporte do carbono e o aumento da temperatura no planeta. O que eu vejo, e eu queria saber se o IPCC relatou alguma coisa, é o nível de atividade do ser humano. Como que esse aquecimento do planeta vai impactar no nível de atividade e esse nível de atividade, como que vai impactar no aporte de carbono no modelo. O modelo prevê essa relação de retroalimentação entre o nível de atividade e do aporte de carbono? Não, os modelos hoje eles se limitam à parte física do sistema. Há uma proposta de se desenvolver um modelo no qual você consiga retroalimentar o próprio comportamento humano, mas é uma coisa que está em meio aberto. Então, os modelos hoje, por exemplo, eles alguns já incluem uma coisa chamada vegetação dinâmica, ou seja, no início, quando eu comecei a trabalhar com meteorologia, eu fiz vários experimentos de desflorestamento da Amazônia. Como que era feita a Amazônia? Você hoje tem uma cobertura de floresta com árvores de 50, 60 metros de altura, com raízes que chegam a 50, 60 metros de profundidade. Então você tem essa planta ali e você simula como que ela extrai umidade do solo, exporta para a atmosfera, você tem uma interação solo, planta, atmosfera em termos de vapor d'água. Esses processos começaram a incluir o carbono, ou seja, dependendo da variação de carbono, a planta pode incorporar carbono e exportar carbono também nesse processo de respiração. E se a temperatura do planeta muda, ou a temperatura da planta muda, a planta pode morrer agora, não antigamente. Ou seja, quando eu fiz o projeto de florestamento da Amazônia, como é que era? Você rodava um modelo com a Amazônia, tinha uma resposta, comparava com as observações, ótimo. Aí você desflorestava a Amazônia no modelo, trocava a Amazônia, que era árvore, por solo nu, ou caatinga, ou savana, e aí rodava o modelo de novo e via que sinal de temperatura você capturava. Eram modelos estáticos. Hoje os modelos são capazes de interagir, a planta interage de fato com a atmosfera.
se a temperatura passar de um certo limite, a planta pode morrer. E pode dar luz, por exemplo, degradar de um estado primeiro de floresta para savana. Se continuar ainda menos água, maior temperatura, ela pode morrer para capim e depois solo nu, sei lá, ela pode ir se transformando até desaparecer. Então, esses modelos de vegetação interativa já estão hoje sendo rodados em um conjunto reduzido de modelos do IPCC. Mas um modelo que envolva como que o homem vai se comportar diante desse cenário, como você vai mudar áreas de agricultura dentro de um próprio modelo, eu acredito que isso ainda é uma realidade que a gente vai viver só no futuro. Ainda não está pronto. Agora sim, os relatórios do IPCC acho que são 4 grandes relatórios, quer dizer, cada relatório ele é composto de vários grupos de trabalho. Tem um grupo de trabalho 1 que aborda essa parte física. Tem um grupo de trabalho 2 que vai ao encontro de mitigações, adaptações, onde o componente humano, então, tenta ser inserido nesse relatório com propostas. Mesmo no relatório 1, do grupo de trabalho 1, é proposto bem no final do relatório, acho que no 14º capítulo, processos de bioengenharia ou de uma engenharia inteligente na qual você poderia aumentar artificialmente a radiação refletida no planeta. Por exemplo, se nós pudéssemos construir, em termos arquitetônicos, superfícies no planeta que tivessem grande capacidade de refletir a radiação solar, você estaria impedindo que mais radiação solar penetrasse no sistema e, portanto, você poderia resfriar o sistema. Então, eles têm várias propostas em termos de engenharia, de alguns procedimentos que você poderia tentar reduzir a quantidade de radiação solar absorvida. Mas eu acho que a nossa grande, como brasileiros principalmente, a nossa grande frente deveria começar com a redução do desmatamento da Amazônia, drasticamente, punindo severamente esse desmatamento. Porque isso vai fazer com que pelo menos metade do que é aportado de carbono pelo Brasil fosse imediatamente eliminado da nossa contabilidade. Então daria. E outra coisa é investir maciçamente em energias alternativas. O programa hoje do governo federal inclui em grande parte a expansão de oferta de eletricidade com termoelétricas. Estamos dirigindo a nossa matriz energética para um perfil com muito mais carbono do que hoje é. Então a gente está indo meio contra o que a maior parte dos países está tentando fazer, que é sair do carbono, e a gente está investindo pouco nessas energias alternativas. Você vê que mesmo a cana-de-açúcar, que deveria ser uma grande solução para o combustível do Brasil, porque você queima o carbono, você reabsorve ele pela planta, quando você faz a planta crescer, seria um balanço zero. Mesmo o álcool do Brasil é um programa muito questionável, né? Boa noite, meu nome é Raul, eu sou graduado em História e hoje constituirei com especial atenção com o contencioso ambiental. De tudo que o senhor colocou, eu tenho 2 questões bem específicas, né? Antes eu só queria fazer uma observação, cumprimentando o Charles e o Café Científico, porque eu já estive, nas ocasiões que podia estar aqui presente, umas 3 ou 4 edições que houve uma discussão muito positiva, muito produtiva sobre essas questões, né? O que eu estava colocando também, me ocorreu lembrar que o tempo histórico que nós estamos vivendo é um tempo que muitos acreditam que é um deslocamento do eixo de poder do Atlântico para o Pacífico, com a emergência do fator China, né? E não custa lembrar que o desafio chinês comporta uma predação ambiental assim, espantosa, né? Um negócio alucinante. Você estava falando a questão do nosso compromisso aqui
com o desmatamento na Amazônia, né? É preciso lembrar que um grande país como a China também tem um passivo ambiental e lá politicamente é mais complicado a sociedade civil estabelecer as discussões que, enfim. Eu queria então perguntar para o senhor, em relação ao que o senhor colocou, a questão da acidificação dos oceanos, certo? Por uma certa ocasião eu vi um vídeo e mostrou que em um certo tempo, um certo período anterior aos dinossauros, houve algumas espécies que desapareceram abruptamente e os cientistas concluíram que foi em função de um processo de acidificação dos oceanos, certo? Então eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse impacto, sobretudo que os oceanos correspondem a mais de 2/3 da superfície do planeta, né? E a outra questão que eu queria que o senhor falasse é uma questão mais próxima aqui do nosso Nordeste, que é a questão do aquecimento sobre o semiárido nordestino, certo? Quer dizer, em que medida o que hoje é semiárido pode passar a ser um deserto, literalmente falando. Bom, Raul, eu sinto muito, mas sobre acidificação eu não vou poder falar, porque eu, de química, eu conheço muito pouco e o que eu sei é em termos gerais, então eu não posso... O que eu sei é que quando o carbono ele entra dentro do oceano, ele provoca uma série de reações químicas que acabam liberando o hidrogênio, o íon do hidrogênio, o íon positivo do hidrogênio, né, só o núcleo do átomo do hidrogênio com uma carga positiva, e que esse hidrogênio ele está pronto para ser capturado para outros processos. E quando esse hidrogênio é capturado em outros processos, ele interfere na produtividade de moléculas que são utilizadas no ciclo biológico dos fitoplânctons e dos zooplânctons. Então, exatamente esse mecanismo de o que a acidificação vai provocar, eu não posso entrar em detalhes. Eu sei que isso certamente vai ter um impacto, porque algumas espécies são extremamente sensíveis a esse pH do oceano, que tem se mantido praticamente constante nos últimos milhares de anos, talvez até milhões de anos. Então, essa sensibilidade da acidificação, ela realmente é relevante. Qualquer alteração na acidificação pode mudar esse comportamento do ciclo biológico nos oceanos. Mas eu não posso entrar em detalhe. Me permita, só uma questão, quando o senhor fala do derretimento do Ártico, né, o efeito desse aumento de água nas correntes marinhas, por exemplo, a corrente do Golfo, né, que ela seria afetada nesse sentido com essa grande massa de água das calotas polares. O que acontece é que a água que não é salina é uma água mais leve. Então a água doce, ela tende a ficar na superfície e ela então tende a ter uma maior estratificação do oceano. Parte da circulação oceânica ela é feita por gradientes de densidade. Quando você deixa a água mais leve, você estratifica mais o oceano, você dificulta que haja essa troca essa circulação lenta que vem por um gradiente meridional de densidade. Então, realmente, o derretimento das águas da Groenlândia e do Ártico, ele provoca essa mudança na salinidade da superfície, que provoca um aumento da estratificação, que provoca um aumento da dificuldade que essas águas penetrarem muito profundamente. Por exemplo, a água da Antártica, como dizem na oceanografia, que a água produzida é uma água muito fria, ela fica tão fria que ela fica pesada e aí afunda até o assoalho do oceano. Quando você estratifica mais, você dificulta esse movimento vertical de aprofundamento daquela parcela de água que estava na superfície e dela penetrar até o assoalho. Então, tudo isso faz com que haja um impacto na circulação oceânica. Em relação ao semiárido, vários modelos, não só agora, como os do IPCC4 e outros projetos que o INPE tem separadamente, que eu tive a oportunidade de ter contato com alguns pesquisadores do INPE,
eles usaram cenários que eram extremamente pessimistas para o Nordeste do Brasil. Aparentemente, nesses cenários, havia uma grande chance de haver uma completa desertificação do semiárido, ou seja, o semiárido ficaria árido. O semiárido é chamado semi porque no verão chove um pouco, chove seus 500 milímetros ou algo, né? Então, quando você diz que vai reduzir em 10% ou 20% a precipitação numa região que já chove muito pouco, você está agravando muito mais aquelas condições da região do que numa região que chove mais, né? Então, eu acho que realmente o Nordeste brasileiro, assim como algumas regiões da África, vão sofrer muito com essa questão da mudança da precipitação. E realmente a gente deveria ter um plano. Agora, como tem um aumento, uma possibilidade em vários cenários ter reafirmado que haverá mais chuvas no sul, se as chuvas realmente atingirem o sudeste e na bacia do São Francisco, na cabeceira do São Francisco, puderem alimentar o São Francisco vai ser um rio fundamental para contra-atacar esse cenário de redução de precipitação no semiárido do Brasil. Isso em nosso olhar completamente até lá, né? Então acho que a gente, que eu falei da adaptação, a gente tem que ser capaz de se adaptar a essa situação, não remediar uma vez que o problema já está sendo feito. Quer dizer, acho que esse é um bom momento para a gente tentar fazer um planejamento para essa adaptação. Eu acho que essa é a grande coisa. Por exemplo, o nível do mar de 0,5 metro no Brasil, todo o litoral do Brasil, numa situação de lua cheia, maré alta, né, e ventos de sul, pode provocar uma penetração de água na região, toda a orla pode ser avariada. Quer dizer, não é que as mudanças climáticas são o fim do mundo, mas que vai causar muita dor de cabeça, vai. Então, essa é a questão. Se houver um aumento de 0,5 metro, numa situação de maré cheia e de ventos no caso do Rio de Janeiro, de ventos de sul, a Vieira Soto vai ser alagada com muito mais frequência do que era no passado. Então, teria que ter a construção de proteções e etc. para evitar que isso acontecesse. Na Inglaterra tem no Rio Tâmisa tem uma comporta de aço que quando a maré começa a encher muito, a certo nível, a comporta de aço simplesmente se fecha, impede que a água do mar adentre para o rio, e aí eles mantêm a cidade toda muito mais preservada. A gente teria que investir nesses sistemas de proteção. Mais alguma pergunta? Queria agradecer ao Clemente, né, fazer um comentário. Só antes de fazer um sorteio do livro, um breve comentário. Quando a gente fala em adaptação, a gente precisaria ter um governo que tivesse uma política de Estado e pudesse pensar o Brasil ao longo de 10, 20, 30 anos, não políticas de governo que cada 4 anos tem que mudar tudo, porque o nosso presidente só pensa em se reeleger, né? Esse é o nosso problema para se adaptar. Isso requer planejamento de longo prazo e uma ação institucional com bom acordo, bom conceito, né? Nós temos problemas como país com isso, né? Eu queria agradecer a presença de vocês. É surpreendente que numa sexta-feira à noite vocês ainda tenham interesse de participar de uma palestra como essa. E eu fiquei muito honrado de poder ter essa oportunidade de espero ter contribuído para que vocês entendam um pouco melhor essa ciência e que tenham mais informações para divulgar entre seus colegas, amigos e etc. Muito obrigado. Vamos